Quando os clientes estão em casa, às vezes nós precisamos pedir permissão para limpar o cômodo onde eles estão. Às vezes eles estão trabalhando, às vezes tem um bebê dormindo, e aí você vai estar interrompendo. Então, para isso, para iniciar as nossas frases importantes, você pode perguntar algo assim: Can I clean this room now? Can I? Que é a pergunta do eu posso. Quando você quer dizer eu posso fazer alguma coisa, normalmente você fala I can, eu posso fazer isso. Então, eu posso falar inglês. I can speak English. Eu posso nadar. I can swim. Agora, quando é uma pergunta, a gente inverte a posição do can e do I, né? Que o I é um pronome, lembra lá na primeira aula? Se você estiver sozinha, você fala can I. Se você estiver em duas, né? Você pode falar nós. Então, você perguntaria can we? We can do this. Nós podemos fazer isso. Ou I can do this. I de eu posso, né? Então, você pode perguntar, can I clean this room now? Posso limpar esse cômodo agora? Ou, se você quiser ser um pouco mais formal, você pode usar could. Could I clean this room now? O could seria o passado do can. Então, seria o poderia. Eu poderia limpar esse cômodo agora? No dia a dia, a gente ali dentro da casa, muitas vezes a gente não vai precisar ser formal, né? Em algumas situações, talvez, mas geralmente a gente usa o can. Se você, como eu falei antes, estiver trabalhando em grupo ou em dupla, não esqueça de modificar o I pelo we. Can we clean this room now? Ou a gente pode dizer também usando should. Should é o deveria, certo? Então, alguma coisa do tipo, eu deveria fazer esse cômodo, e aqui eu coloquei last. Last é por último, certo? Então, eu posso falar first para o primeiro. Então, se eu quisesse perguntar, posso fazer eu deveria fazer essa sala, né? Esse cômodo primeiro? Então, eu perguntaria, should I do this room first? Ou então, should I clean this room first? Certo? Clean, que é limpar, e do, que é fazer, em geral. As pessoas entendem em inglês o do como tudo, praticamente. Todo o verbo que você pode... Ele é um verbo também auxiliar. Então, quando você fala, should I do this room? Eles entendem, posso fazer, né? Posso limpar essa sala, esse cômodo primeiro, né? Então, first é primeiro, last é por último, certo? Então, você também pode perguntar, should I clean upstairs? Que é a parte de cima da casa, certo? Stairs é as escadas e up é para cima. Então, upstairs, ou então downstairs, que é a parte de baixo da casa, sobrados, as casas que têm 2 andares, 2 stories, certo? Então, você pode perguntar, can I or should I clean upstairs? Should I clean downstairs first? Nessas situações, sempre acontece assim, às vezes você chega numa casa, você chega cedo, as pessoas ainda estão no andar de cima da casa, que geralmente são os quartos, se arrumando para ir trabalhar, tomando banho, né, trocando de roupa e tal. Então, muitas vezes você pode perguntar, should I clean downstairs first? Né? Devo começar embaixo? Né? Devo limpar a parte de baixo primeiro? Porque aí você dá o tempo das pessoas se arrumarem. Muitas vezes você chega lá, eles já se arrumaram e eles estão ali tomando café da manhã. Should I clean upstairs first? Então, essas são formas que você pode usar quando você está, principalmente quando você está no início de uma limpeza, de uma casa, de um cliente, até você pegar ali a rotina certa daquele horário da casa, ou quando você está vendo alguma coisa diferente, eles têm visita, né? Alguma coisa diferente na casa. Então, você pode aí usar essas perguntas para você determinar onde você vai começar. Na minha empresa tem, por exemplo, eu estou lembrando aqui de uma casa que eles têm um bebê.
e o bebê, dependendo dos horários, está dormindo. Então, se a gente for na parte da manhã, às vezes a cliente pede, você pode vir de manhã essa semana? Você pode vir à tarde? Então, dependendo do horário, até a gente aprender a rotina de sono do bebê, a gente precisa perguntar, né? O que é melhor, porque senão vai ficar aquele sobe e desce, aquele vai e vem, você nunca termina a limpeza, você vai ficando irritada lá dentro, né? Então, é assim que a gente vai fazendo, é conversando que a gente se acerta, se organiza e também mostra o profissionalismo. Não adianta, e pelo amor de Deus, não façam isso, de ir fazendo pensando que talvez o cliente vai preferir daquele jeito, e depois, quando você se enrola toda por causa disso, você vai ficando irritada, e quando a gente fica irritado, tem gente que não consegue disfarçar. Aí fica com aquela cara fechada, sabe? Aquela cara de raiva. Assim, eu recomendo não fazer isso de forma alguma dentro da casa. Mesmo que você queira mostrar que você está descontente com aquilo, é melhor achar uma forma de oferecer uma solução do que ficar com a cara feia dentro da casa, porque o cliente sente isso e às vezes, sabe, o cliente dispensa você, você nem sabe por quê, mas é porque você estava ali com cara feia e às vezes ele não gostou. Então são várias coisas delicadas que ficam no ar que é bom você evitar e ser profissional em primeiro lugar.